Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar em paradoxo, em contradição, eu te pergunto, você está pronto, preparado para encarar a verdade espiritual de frente? Se a resposta é sim, me acompanhe na leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 11, no versículos 17 e 18, aonde o próprio Jesus fez a seguinte afirmação: Mas, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma cairá. E Jesus acrescenta: Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Disse Jesus que não pode, nunca, jamais. Porque se Satanás estivesse cooperando com os milagres que Jesus estava realizando, então Satanás estaria dividido contra si mesmo. O único problema é que o contrário também é verdadeiro. Se Deus estivesse praticando o mal, então Deus também estaria dividido e o seu reino não poderia subsistir. Mas veja que curioso. Não me entenda mal, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Disse Deus: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, se é Deus que cria o mal, então logo Deus está dividido e o seu reino não pode subsistir. Você não entendeu? Veja o que consta no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. Um espírito maligno da parte de Deus? Isso significa que Deus possui o Espírito Santo e também possui espíritos malignos? Sim, porque é Deus que cria o bem e faz o mal. Se Deus faz as duas coisas, logo Deus está dividido e o seu reino não pode subsistir. Você não entendeu, meu querido amigo? É Jesus que fez esta afirmação, não sou eu. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 17 e 18. Mas conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes, foi Jesus que afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra Satanás, como pode o seu reino subsistir? Não pode. E o contrário também é verdadeiro. Se Deus cria o bem e o mal, como pode Deus permanecer dividido? Você ainda não compreendeu? Por gentileza, então, me acompanhe na leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3, aonde o próprio Deus afirma: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Deus havia se recordado de algo que Amaleque havia feito para Israel. Então Deus afirma a Saul, que era rei sobre Israel: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Porque Deus havia se recordado de algo que Amaleque havia feito de mal, Deus haveria de punir todas as pessoas. Sim, Deus mandou Saul matar todos os seres humanos, desde velhos, desde criancinhas que estavam mamando no peito. Todos deveriam ser mortos. Mas espera aí. Não foi o próprio Deus que deu uma lei afirmando: não matarás? Como ele está incitando as pessoas a matarem umas às outras? E ainda, por motivo, preste atenção, eu me recordei. Sim, por motivo de vingança. Você ainda não entendeu? Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Paulo explica exatamente o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não manda matar. Mas Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3, mandou matar a todos, até as criancinhas inocentes. O amor é paciente, é bondoso, não maltrata, mas Deus estava maltratando. Não se irrita, mas Deus se irritava. Não guarda rancor, mas Deus guardou rancor contra Amaleque e mandou matar por algo que Amaleque havia feito, mandou matar todo o seu povo. Sim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Está vendo
Que estamos falando a respeito de dois Deus, sim, um Deus descrito no Velho Testamento, um Deus vingativo que se irritava e mandava matar, mas Paulo descreve um Deus de amor. Logo, Deus então está dividido, porque Deus não pode mudar, não há variação de sombra. Como que fica essa situação, meu querido amigo? Até mesmo a lei de Moisés é a graça. A lei nos condena, a graça nos justifica. Estaria então Deus dividido contra si mesmo? Porque, se for o caso, o seu reino não pode subsistir. Veja, meu querido amigo, preste atenção no que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Disse o apóstolo Paulo. Bom, se nós somos a casa de Deus, onde o Espírito de Deus habita, por que exatamente os seus líderes religiosos ficam expulsando demônios dos seres humanos dentro das igrejas? Eles mesmos estão testificando que a casa de Deus está dividida, que Deus está dividido entre si mesmo. Porque se nós somos a casa de Deus, aonde Deus habita, como pode haver demônios nos seres humanos? Por acaso Deus está dividindo a sua própria casa com demônios? Não sou eu que estou afirmando. É a prática dos seus líderes religiosos que testificam contra isto, afirmando que o reino de Deus está dividido. Aonde o Espírito Santo habita, também espíritos malignos também habitam a mesma casa. Repito, não sabeis que sois santuário de Deus, não santuários de demônios, e que o seu Espírito habita em vós? Por que essas contradições, meus queridos amigos? Como isto é possível? Veja, preste atenção, é mais simples do que se pode imaginar. Só que os seus líderes religiosos não falam a verdade. Um Deus, segundo o que as pessoas poderiam compreender, foi relatado nas Escrituras. Por quê? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse o apóstolo Paulo, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Se a mentalidade da carne é inimiga de Deus e a carne milita contra o Espírito, como Deus poderia se expressar através da verdade espiritual aos homens que não aceitam a verdade de Deus? Não poderia. Por isto, Deus, sim, se revelou conforme os seres humanos eram capazes de compreendê-lo. Como os seres humanos são uma casa dividida entre o bem e o mal, sim, porque o bem e o mal é uma medida usada pelos homens. Deus não é bom e nem mal. O próprio Deus afirmou, eu sou o que eu sou. Deus é algo que os seres humanos não podem compreender. A medida usada por bem e mal é uma medida segundo a justiça humana, segundo o que o ser humano compreende como o que é correto. Mas esta verdade fica limitada pela carne, porque a carne milita contra o Espírito. Sim, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Como poderia Deus falar aos homens segundo o ponto de vista do Espírito? Não poderia. Por isso Deus falou conforme os seres humanos eram capazes de compreendê-lo. Então, estas contradições existem dentro das Escrituras por causa da mentalidade da carne. Sim, as escritas que contém na sua Bíblia foram escritas para que você pudesse compreendê-las. O único problema é que nós somos seres humanos e os seres humanos só compreendem a verdade de Deus através do bem e do mal. Mas o bem e o mal não expressam a verdade espiritual. Porque Deus, repito, não é bom e nem mal. O próprio Deus afirmou, eu sou o que eu sou. Deus é algo que a mente do ser humano não pode compreender. Neste caso, podemos entender que não existe a menor possibilidade de Deus estar praticando o mal. Deus é amor. E tudo demais que se encontra nas suas Escrituras. Sim, todas estas contradições é proveniente da carne, porque Deus escreveu a Bíblia para os homens. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.